A paz de Jesus Cristo a todos, é com muita alegria que eu venho compartilhar um pouco de conhecimento da palavra do Senhor com você, ainda na série Os Livros Históricos. Hoje eu quero falar do livro histórico de Samuel, que na Bíblia hebraica é um livro só, chamado o Livro de Samuel, tá bom? E para nas nossas Bíblias veio dividido porque nós pegamos a divisão vinda dos gregos, quando houve a tradução do Antigo Testamento em hebraico com pequenas porções em aramaico para o grego, então houve essa divisão em dois livros, 1º e 2º Samuel. Sabemos que o livro de Samuel, como está na Bíblia hebraica, ou dois livros como estão na nossa Bíblia, Samuel teve participação na escrita, é claro, mas não escreveu todo o livro, porque em 1 Samuel 25 ele morre. Tá? Então não tem como continuar escrevendo. Mas 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 29, mostra-nos que Natan e Gade participaram da compilação do livro. Provavelmente eles que finalizaram essa questão do livro. Tá bom? E aí pode ter tido uma outra participação? Até pode. Tá? Porque como o livro é basicamente escrito a partir do ano 930, porque ele apresenta basicamente já partes onde mostra um reino dividido. E nós sabemos que o reino se dividiu. Tá? Um reino que ficou 120 anos unidos, 40 anos com Saul, 40 anos com Davi, 40 anos com Salomão. Quando caiu na mão de Roboão, o reino se dividiu entre 931 e 930. Você sabe, o calendário vai voltando até chegar em Cristo, 931 e 930 a.C. O livro de 2 Samuel é muito importante, porque nós já entramos no livro e nós percebemos que o escritor aponta Saul como morto, e Jonatas também. E Davi se entristece muito, mas aí começa a ascensão de Davi ao trono. Mas observe, em nenhum momento Davi ele cria uma ideia de querer trabalhar, uma ideia de vamos usurpar o trono quando Saul estava vivo, ou vamos exercer violência contra a casa de Saul. Não, ele entendeu o que Deus prometeu, ele aguardou pacientemente até o momento de Deus colocar ele no trono, porque ele tinha sido ungido em 1 Samuel capítulo 16. Agora em 2 Samuel, capítulo 2, ele vai ser ungido novamente. E agora ele vai ser ungido sobre todo o sul, Judá. Mas quando Saul morre, ele tem um filho que fica vivo, entre outros, mas o filho que ofereceu resistência a Davi é Isbosete. Por quê? Porque Abner, que era o capitão do exército de Saul, se alinhou com Isbosete para não permitir que Davi, de fato, reinasse sobre todo aquele lugar. E aí ele incentivou esse Abner, Isbosete, a oferecer resistência ao próprio Davi. Mas Davi foi ungido basicamente pelas tribos, pelas tribos do sul, e passou a reinar no sul. E aí observe, ele recebe uma segunda unção. A primeira unção foi em 1 Samuel 16. Agora, em 2 Samuel 2, ele recebe uma outra unção e assume a parte sul. E aí Isbosete, junto com Abner, ofereceu resistência. Até que chegou um momento que Abner entendeu que não deveria mais oferecer resistência. Tá bom? E, de fato, entende, vai até o Davi, e coloca diante de Davi toda aquela situação, porque de fato ele não queria mais ser resistência. E aí ele vai ser morto por um dos homens de Davi. É claro que Davi reprovou essa atitude. E em 2 Samuel capítulo 5, nós já vamos observar que Davi recebe uma outra unção. Já é a terceira unção de Davi. Agora é a unção que ele vai de fato reinar também sobre o norte. Daí está reinando sobre o sul, recebeu essa unção. As pessoas ali do sul tiveram ele como rei, e agora o norte. Então, em 2 Samuel 5, nós observamos que ele passa a reinar sobre todo Israel. E Davi reinando sobre todo Israel, ele faz de Jerusalém a capital. E aí, ele vai fazer o quê? Além de fazer de Jerusalém a capital, ele vai trazer a Arca da Aliança. Na primeira tentativa ele fracassou, mas na segunda não, ele triunfou. E ao trazer a Arca da Aliança, Davi ali promove ali uma reforma política, uma reforma religiosa, trabalha a questão política, ali começa a prosperar, começa a crescer, começa a desenvolver de uma forma assim pouco vista na história. Basicamente, agora eu tenho Jerusalém como capital. A vida política, religiosa, está tudo organizado até chegar ao capítulo de número 11. Então, vinha bem. Quando chega no capítulo número 11, Davi cede à tentação e se envereda pelo caminho do pecado. Dali, até o final do livro, nunca mais o reinado de Davi foi o mesmo. A espada nunca mais se afastou da casa de Davi, como Deus usara o profeta para dizer, porque tu pecastes, a espada nunca mais apartará da sua casa. E aí você vai observar que a partir do capítulo de número 11 para lá, o reinado de Davi é um pleno declínio.
Enquanto observamos do capítulo 2 ao 10, uma ascensão, uma subida, uma progressão, observamos dos 11 a seguir um declínio. E aí você observa, o pecado é danoso, é desastroso. Um homem como Davi, basicamente cedeu ao pecado e a sua vida nunca foi mais a mesma. Cuidado com o pecado, porque ele é danoso, perigoso, e em 2 Samuel nós podemos observar um Deus que nos ajuda, nos auxilia, nós podemos triunfar com o Senhor, mas precisamos tomar cuidado com o pecado. Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.